Meus queridos irmãos e irmãs, nós que aqui continuamos no santuário, nós vamos ler a palavra de Deus. E hoje, de maneira muito especial, podemos compartilhar sobre o tema que temos trabalhado nesses 40 dias de jejum e oração. Aliás, quantos irmãos estão orando todos os dias desse período aí? Quantos? Amém? Todos os dias? Ok, graças a Deus, E desses irmãos, quantos estão conseguindo fazer o jejum? Porque esse negócio é mais difícil, Quantos? Graças a Deus. A gente esquece às vezes, ou alguns não podem também, é natural, a gente entende isso. O importante, meus irmãos, é a oração, tá certo? Isso você não pode deixar de fazer. Tá bom? Buscar ao Senhor pelos propósitos que temos aí definidos, na igreja para a oração. Então isso você não pode deixar de fazer, tá certo? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho também sobre oração, o propósito e a eficácia da oração. Sabia que a oração tem eficácia? Sabia que muito pode por sua eficácia a súplica de quem? Do justo. E aí eu vou fazer uma pergunta: quantos de vocês aqui presentes são justos? Levanta a mão que eu queria saber. Quantos? O povo fica meio com receio quando eu pergunto isso, sabe por quê? Porque a gente tem a ideia de que ser justo é aquele que não erra, que não comete nenhum tipo de injustiça. E na verdade ser justo na Bíblia não tem a ver com isso, tem a ver com ter sido justificado por quem? Por Deus, por Cristo. E aí, se eu refizesse a pergunta agora, quem é justo, tenho certeza que todo mundo levantaria a mão depressinha, não é? Porque sim, nós somos justos, mas não justos em nós mesmos, mas fomos justificados mediante a fé, através do sacrifício de Jesus, e a Bíblia diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então se é dom de Deus e nós fomos justificados, então sim, você pode dizer assim: olha, eu sou justo. Agora, eu sou um justo justificado que comete erros, pecados, não é isso? E é muito bom você saber que nem todo erro é pecado, mas todo pecado é um erro, não é verdade? Você pode cometer erros que não são pecados, mas todo pecado é um erro. Porque todo pecado é errar o alvo, é errar o propósito de Deus, é fazer aquilo que desagrada, que contraria o Evangelho, que contraria a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que, de fato, a oração, ela precisa ser eficaz na nossa vida. Por isso, compartilharmos hoje sobre o propósito e a eficácia da palavra de Deus através da oração. Então vamos falar basicamente da oração, a eficácia, o propósito. Por que você ora? Por que nós oramos? É porque simplesmente precisamos de bênçãos? Ou qual a verdadeira razão pela qual ou pelas quais você tem buscado ao Senhor? Eu quero ler a palavra do Senhor justamente no texto de Tiago. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia nesse momento na carta de Tiago, e nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. No capítulo 1, vamos ler a partir do primeiro verso até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa.
homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. Meus queridos irmãos, a primeira tarefa de cada cristão é orar. Você passou a crer em Jesus, tem que orar. Pura e simplesmente esta deve ser a primeira tarefa do crente. Segundo diz Oswald Chambers, é importante saber que esta é uma tarefa minha e sua. É uma obrigação de cada crente. Não é opcional, eu vou orar se tiver tempo, eu vou orar se eu desejar, eu vou orar se não tiver mais nada para fazer. Não, devemos sim orar. E é interessante pensarmos, por exemplo, naquilo que disse George MacDonald sobre a oração. Ele diz assim, olha, se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco vai produzir durante todo o dia. É verdade que nós devemos acordar com oração, dormir com oração, caminhar com oração, viver em oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, vai falar sobre oração, e a ordem que ele dá para a igreja de Tessalônica é: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Orar sem cessar. Vou sair pela rua orando em voz alta? Vou lá no meu trabalho, na minha repartição onde eu trabalho, na minha faculdade, ficar orando em voz alta? Não é isso que é orar sem cessar. Orar sem cessar implica em você saber que deve estar em constante sintonia com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Isso quer dizer o quê? Tudo que o crente pensa, faz, fala, projeta, sonha, Deus está junto, Deus está no meio, Deus está ali para aprovar ou reprovar. Mas para isso nós precisamos consultar o Senhor. Então é preciso observar, meus irmãos e irmãs, que muitos cristãos oram raramente, muitos cristãos oram pouco, outros quando oram não esperam receber nada, simplesmente oram, mas vou orar porque já tem que orar mesmo, vou orar porque eu tenho que orar na hora da refeição, por exemplo. A oração na hora da refeição, tome muito cuidado com esta oração, sabe? Por quê? Porque ela pode ser uma oração vazia, ela pode ser uma oração apenas por formalidade, porque você tem que ensinar o seu filho a orar, então você vai orar com ele na hora da refeição. E as orações, nenhuma delas podem ser por mera formalidade, sabe? Não pode ser assim. Então a oração na hora das refeições, volto a dizer, cuidado, sabe, para que não se torne apenas um hábito, apenas algo que você faz rotineiramente e que não tenha mais nenhum significado para você. Porque a oração, ela precisa vir carregada de emoção, carregada de fé, carregada de sentimento para com Deus, em acreditar de verdade que Deus está com você quando você está orando, porque senão de nada adianta a gente orar. Mas qual é o propósito da oração? Existe eficácia na oração ou poder na oração? Muitas pessoas falam de poder na oração, não é? Eu inclusive coloquei a palavra eficácia aqui no lugar de poder. Não tem nenhum problema em falar assim, mas há poder na oração, porque a ideia de poder, nós sabemos que tudo é força, mas só Deus é poder, diz a palavra. A palavra poder na Bíblia é a palavra dínamos. A palavra dínamos, da onde deriva o que nós conhecemos como dinamite, né? É aquilo que causa uma explosão, poder para explodir. No nosso caso, o poder de Deus que nós recebemos lá no Pentecoste e que o crente recebe quando ele passa a crer em Jesus, é um poder tamanho que implode o crente. Implode a sua maneira de pensar, implode a sua maneira de falar, implode a sua maneira de se vestir. Vê se não é verdade isso. Quando você vem para Jesus, isto é, quando você é alcançado pela graça de Deus, já na idade adulta, é uma coisa interessante, porque via de regra, se você não tem Jesus, está vivendo de acordo com o mundo. E quando Jesus te alcança através do Espírito Santo, e esta vocação eficaz traz você ao arrependimento, então você tem a vida transformada,
temos a nossa vida transformada. Há uma mudança radical, uma mudança total. A Bíblia diz: aquele que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que prostituía não vai prostituir mais, o que mentia não vai mentir mais. Aí você vai falar: pastor, mas peraí, tem algo errado aí, né? Eu conheço um monte de crente mentiroso, caloteiro e por aí vai. Sim, continuamos sendo pecadores, mas a ideia não é que ele não vai cometer pecados, mas a ideia básica da Bíblia e do Evangelho é que a partir daí ele terá consciência de pecado, e aquilo que você tem consciência, você então passa a ser indesculpável diante do Senhor, e nós somos indesculpáveis. Então sim, existe eficácia por causa do poder de Deus na oração, por causa do poder de Deus em abençoar a sua vida quando você ora. Então qual é o propósito? Será que você também se sente às vezes meio inseguro, podemos dizer assim, ou exposto quando você está orando em voz alta? Tem pessoas que não gostam de orar em voz alta, né? Vou chamar o irmão fulano para orar. O irmão baixa a cabeça e tal, engasga. Se botar o microfone na mão, então, aí não sai palavra nenhuma, não é? A gente tem que respeitar, é claro, né, a particularidade de cada um. Algumas pessoas são mais introspectivas e tal, tudo bem, mas eu não posso aceitar, e a Bíblia não vai aceitar, o crente que pelo menos na sua casa não tem a vida de oração. Uma coisa é vocês não se sentir à vontade para orar em público aqui igual a Laurinha. A outra coisa é você falar assim: eu não me sinto à vontade para orar hora nenhuma. Não, aí a coisa está difícil. Então nós precisamos sim, né, observar e estar presente na nossa vida um tempo eficaz de oração. Será que a oração ela entendia você quando você orava? Peraí, mas estou orando, mas que sentido é essa oração? Por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes a gente ora por coisas que a gente nem está pensando, nem tem na nossa mente. Eu estou orando por quê? A oração ela precisa ser específica. Nós precisamos sim descobrir, ou até redescobrir o valor, irmãos e irmãs, de crermos em Deus, e realmente o valor que existe na oração, a eficácia que tem quando você ora. Esta eficácia, ela é para você e é para os outros pelos quais você intercede. Então sim, a oração é importante para as nossas vidas, a oração é importante para a nossa família, a oração é importante para a igreja, para o reino de Deus, para o mundo. Jesus intercedia pelas pessoas o tempo todo, os apóstolos intercediam pelas pessoas e pelo mundo o tempo todo. E eu gosto muito de uma oração de Jesus chamada oração sacerdotal, quando Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo. Estava orando por quem? Por mim e por você. Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós transferimos o foco da oração, para nós mesmos, e não podemos fazer isso. Por quê? Porque o foco da oração precisa ser o Senhor. O culto ele é de Deus, a oração ela é de Deus, tudo pertence a Deus. Nós só somos um canal, um veículo para abençoar não só a nossa vida, como também abençoar a vida de quem está ao nosso lado, ou até longe de nós, através da oração, porque o nosso Deus é o Deus de perto, mas também o nosso Deus é o Deus de longe. Basta uma palavra dele, basta o querer do Senhor para que as coisas aconteçam, para que tudo venha a ocorrer. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós não nos damos conta disso. Será que nós temos realmente buscado ao Senhor em oração? Um desafio que nós temos a vencer, meu irmão e minha irmã, é que por experiências negativas aí sobre a oração, muitas vezes em sua vida, aquele momento que você orou e nada aconteceu, muitas vezes, você é tentado a pensar que a oração, então, ela foi fracassada. Eu orei tanto tempo e não aconteceu nada, então minha oração é um fracasso. Vou pedir ao irmão presbítero Fernando para orar, porque a minha oração não vale nada, não é por aí. Não há oração forte ou fraca, não há oração que tenha mais poder, menos poder, não há oração que tenha mais eficácia, menos eficácia. O problema, irmãos, está na fé
que nos leva a crer no Deus que pode responder às nossas orações, no Deus que pode fazer tudo por cada um de nós. Então é preciso acreditarmos sim, Deus age em sua vida movido pelas suas orações. O nosso Deus, Ele vai agir e tem agido na sua vida, na vida de outras pessoas, movido pelas orações que nós fazemos, que você dedica a Ele. Gosto muito de uma canção, agora não gosto, acho que é Cassiano que canta, que diz: as tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. É assim, sabe, muitas vezes, Sérgio Lopes canta isso também, né? Quantas vezes ele se ajoelhava na canção, ele diz, e não tinha coragem e nem forças para falar com Deus. Muitas vezes estamos assim também, nos ajoelhamos e choramos e não temos coragem, muito menos forças para falar com Deus. Mas eu sei, meu irmão, minha irmã, em quem nós temos crido, e estamos certos de que Ele é poderoso, para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Olha só, ainda a palavra não nos chegou à língua e o Senhor já conhece toda. Então qual é o propósito da oração? Lucas capítulo 6 versículo 12 diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, orando ao Pai. Às vezes, irmãos e irmãs, olhamos assim, mas Jesus precisava orar? Ele não era Deus? Jesus precisava se ajoelhar, colocar o rosto no pó, precisava passar 40 dias jejuando? Olha só, a gente não consegue fazer às vezes 2, 3 dias, 4 dias, a gente não consegue orar 1 hora. Faça um teste, não sei, não estou julgando ninguém, evidentemente, né? Mas faça um teste na sua casa. Quanto tempo você ora naquele momento devocional? Quanto tempo você passa ali, ou sentado na beira da sua cama, ou ajoelhado, né? Ou da forma que você ora, da melhor forma que você gosta. Mas quanto tempo dura a sua oração? Em média, para muitas pessoas, para a grande maioria, chega um momento que falta palavras. E aí você não tem mais, aí você encerra a oração. É quando você vai ver, por 1 minutinho só, 2 minutinhos só. Precisamos sim, meus irmãos e irmãs, observar por que Jesus fez isso, por que Jesus saiu para um monte a fim de orar. No monte era melhor de orar? É preciso que você hoje vá para um monte orar. Tem uma montanha lá perto de casa, então vou para lá orar. Cuidado, você pode também ser assaltado, cuidado com essas situações, né? Hoje em dia está perigoso fazer isso. Mas eu posso orar no monte? Pode orar onde você desejar. Só que o Senhor, no diálogo com a mulher samaritana, foi indagado sobre isso. Senhor, qual é o melhor lugar para buscar o Senhor? E aí, o que Jesus respondeu para ela? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui, nem em Jerusalém, nem no monte, lugar nenhum vai ser lugar de adoração. Por quê? Porque agora, aonde você está, Deus está. Aonde você vai, Deus vai. Por isso é muito importante saber, será Deus que aonde eu vou o Senhor pode ir? Será que as palavras que saem dos meus lábios o Senhor falaria? Será que os filmes que eu assisto Jesus assistiria? As músicas que eu ouço Jesus ouviria? Se estivesse aqui conosco pessoalmente? Precisamos pensar nessas coisas. Por que Jesus orou? Por que Jesus se retirou? Primeiro, para ter comunhão pessoal com o Pai. Jesus precisava sim manter esse tempo, e os apóstolos, é pedagógico isso, Jesus faz para que eles pudessem entender que mesmo ele sendo Deus, ali como homem, ele dava o exemplo de vida de oração, queria manter comunhão pessoal, também ele queria conhecer mais intimamente o Pai. Pastor, mas Jesus e o Pai não são um? Você tem que lembrar que Jesus, enquanto homem, estava fazendo isso. Jesus, como homem, estava dependendo de algumas situações humanas, e ele dependia sim de conhecer mais intimamente o Pai. Mas também Jesus fez isso para crescer espiritualmente, para crescer, sabe? Ele precisava crescer com o Pai. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes queremos crescer. Você quer que o seu filho cresça, mas não dá nenhuma vitamina, não dá uma alimentação saudável, como é que vai crescer?
Eu não sei se vocês assistem, né, alguns canais aí que tem a propaganda dos Médicos Sem Fronteira. Gosto muito daquele pessoal, do trabalho que eles desenvolvem, e me chama a atenção algumas propagandas, né, deles, porque mostram umas crianças totalmente raquíticas, desnutridas, né, e em especial eu me lembro de um bebezinho que não consegue nem colocar aquele negocinho que mede ali a circunferência, né, do pulso da criança, de tão magrinho que estava, sabe? Então é preciso o quê? Alimentação saudável, é preciso buscar o Senhor através da oração, para que você possa crescer espiritualmente também. Para isso Jesus fazia. Então, meu irmão, minha irmã, não existe outra motivação maior da oração do que ele estar em comunhão, do que conhecer a Deus. Não dá para você conversar com Deus se não for através da oração. Orar é isso, é conversar com o Senhor. Não precisa usar de vãs repetições, não precisa usar palavras rebuscadas, mas oração é falar com Deus, conversar com Deus. E quando você conversa com Deus, você tem que conversar igual você conversa com seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa. Aí você vai falar, pastor, mas aí vai ficar meio complicado, porque dependendo do casal, das pessoas, não tem conversa, não tem diálogo. Bom, aí você tem que resolver o problema na sua casa, né? É outra situação. Mas é preciso que você tenha esse tempo de intimidade com o Senhor, para que então você possa falar com Deus, mas falar de maneira franca, aberta, objetiva, de maneira que você possa entender as suas próprias palavras. E Deus quer falar com você, sabe para quê? Justamente para se relacionar com você. O Senhor quer falar com você para ter um relacionamento com você. Ninguém consegue, meu irmão, minha irmã, estabelecer nenhum relacionamento pessoal com outra pessoa sem a chamada comunicação. E para que haja comunicação tem que haver o quê? Aquele que fala e aquele que recebe a comunicação. Não sou expert em comunicação, tem gente para ser expert em comunicação no recinto, mas o fato é que nós precisamos ter o agente que comunica, e a mensagem precisa ser decodificada e entendida. Eu quero lembrar lá no Pentecoste, quando Pedro pregava em aramaico e todo aquele povo entendia, cada um na sua própria língua materna. A primeira vez que houve tradução simultânea na história, não foi na ONU, não, foi lá no dia de Pentecoste. Todo mundo entendeu na própria língua materna, porque o Espírito Santo fez cada um entender, traduziu no coração, na mente de cada um. Então nós oramos sim, oração é falar com Deus, é manter um relacionamento pessoal, mas há alguns elementos importantes, irmãos e irmãs, na oração: fé, verdade, simplicidade. Adianta orar sem fé? Olha o que diz o texto de Tiago que nós lemos. Se porém, aliás, versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vai pedir algo para Deus? Tem que crer, tem que acreditar. E eu já expliquei aqui para os irmãos que crer é o quê? Um exercício humano da fé. O Senhor coloca fé no nosso coração, e o ser humano passa a acreditar, a crer em Deus, a crer naquilo que Deus pode fazer, a crer naquilo que Deus está fazendo. Então veja, meu irmão, minha irmã, o que Jesus ensinou na sua oração aí, da mais famosa, né, oração que Jesus nos ensinou. Ele diz assim: olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Olha só, pesado isso, né? Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, olha só, e nas esquinas, nas praças, a fim de serem vistos pelos outros. Adianta orar para ser visto? Não. E Jesus diz: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, deve fazer o quê? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Secreto. Então seu pai que vê, nosso Deus tem olhos, ele vê. O pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Não é ladainha, não é reza.
Sabe, Deus quer a sinceridade do seu coração, a espontaneidade do seu coração, aquilo que você está sentindo naquele momento. E é interessante que essa palavra hipócrita, né? Farsante. Um farsante é alguém que realmente está tentando enganar a outros, querem ser vistos. Ah, meus irmãos, não há necessidade disso. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos ensina que devemos orar sem cessar, orar todo o tempo, orar a qualquer momento, orar colocando tudo nas mãos do Senhor. Agora lembre-se, nem todo mundo é igual, não é verdade? Nem todo mundo consegue ficar horas orando, igual Jesus, passou a noite, aí ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Ele acordava, eles voltavam para orar, os discípulos estavam dormindo de novo, sabe? Porque cada um é diferente do outro. Eu conheço pessoas que quando pedem para orar, ora até na igreja, aí faz aquela oração, né? Longa. Nós temos hora, às vezes no culto, né? Tem hora para acabar. Então a gente tem que moderar as nossas palavras muitas vezes, ser mais específico, mas é preciso entender que há eficácia na oração. Existe sim eficácia na oração. E eu quero ver algumas coisas rapidamente com você sobre esta eficácia. Creia, precisamos crer sim que Deus ouve todas as nossas orações e nos ensina como elas serão atendidas. Você sabe como a sua oração pode ser atendida? Primeira coisa, aplique fé no ato de orar. Tem que ter fé. Marcos 11, 24. Portanto eu lhes digo, e tudo que pedirdes em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Tem que pedir com fé, crendo. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Deus, eu estou necessitado desse remédio, necessitado da cura, necessitado dessa outra coisa. Peça, porém, com fé. Então, na sua oração, quer ver a sua oração atendida, respondida pelo menos pelo Senhor, então tem que pedir com fé, não duvidando. Infelizmente, muitos só leem este verso, mas o contexto e o texto não termina aí. Ele segue logo no verso seguinte, para você orar também com autoridade no mundo espiritual. Olha o que diz aí Mateus 16, 18 e 19. E eu lhes digo que você é Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Com autoridade, é orar com autoridade, é orar com intrepidez. Quando você ora, quando você busca a Deus por alguma coisa, quando você intercede por alguém, é preciso sim ter autoridade. Autoridade sua? Não. Autoridade de quem? Do Senhor. Lembra de Davi quando foi enfrentar o gigante? O que Davi falou para o gigante? Eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Você não vai no seu nome. Eu já vi gente querer enfrentar pessoas endemoniadas em nome dele próprio. Não vai dar certo. Jesus chamou a atenção dos discípulos quanto a isso. O discípulo falou: Senhor, mas nós oramos e pusemos as mãos, dedicamos ali um tempo de oração e nada. E Jesus falou o quê? Esta casta só com jejum e oração. Homem de pequena fé, porque duvidaste? Então é importante, meus irmãos, aplicar fé. É importante orar com autoridade. Apocalipse 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei o quê? Autoridade sobre as nações. Você tem tido autoridade espiritual, meu irmão, minha irmã? Muitas pessoas não usam a autoridade que têm, mas o Senhor Jesus disse isso para os seus apóstolos: e eu vos dei a autoridade para pisar em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora não quer dizer que você vai sair por aí bebendo chumbinho, achando que Deus vai proteger você, não é isso. Mas já ouvi relatos, por exemplo, do próprio pastor Ronaldo Lidório, de quando a água da caixa d'água deles lá na África, onde eles estavam, foi envenenada.
A água da caixa d'água foi envenenada e eles não sofreram nada. É isso que Deus está falando para nós. É preciso observar a autoridade que Deus tem nos dado. Mas, irmãos, existem algumas questões fundamentais, né, que nós precisamos entender para que de fato possamos ver o propósito e eficácia da oração. Primeiro, jamais parar de orar. Não pode parar. Jamais pare de orar. Orar continuamente, orar sem cessar. Ore pelos motivos corretos. Ore pelos motivos corretos. Sabe, Tiago 4, versículo 3, vai falar sobre isso. Olha o que diz aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Então precisamos pedir com motivos corretos. Motivos corretos. Também é preciso orar com a conduta certa no coração. Não adianta você orar se no seu coração, né, está longe de Deus, se no seu coração a conduta não é correta. Observe Tiago 5,16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É preciso ter uma conduta de oração, uma conduta correta de oração, para que a sua oração ela seja respondida pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver Deus? Tem que ter um coração puro. Ah, pastor, coração puro é sem pecado? Não, é um coração que tem o Senhor realmente como centro da sua vida. Ore com fé, crendo. É preciso buscar o Senhor com fé. Quando você orar, peça com fé, sem duvidar. Adianta, eu vou orar por você, mas não sei se deve fazer não, hein? Será? Por que adianta orar desse jeito? Meu irmão, eu creio que Deus vai te abençoar. Agora, olha, não sei se Deus quer te abençoar nessa área, nesse pedido específico, nessa situação específica, mas eu vou orar para que Deus faça o melhor, para que Deus faça o milagre, crendo que Deus vai fazer isso. Então isso é fé. Precisamos sim, né, ter fé quando nós oramos. Sua fé em Deus vai gerar ousadia para que você busque o Senhor cada vez mais. Então ore com ousadia. Ore com ousadia, sabe? Ore com intrepidez. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. A Bíblia nos diz, irmãos e irmãs, que antes o Senhor nos falava pelos pais, né, pelos profetas. Está lá em Hebreus capítulo 1. É isso? O Senhor antes nos falava assim, mas hoje nos fala através de Cristo. E nós precisamos sim, com ousadia, entrar no Santo dos Santos para buscar o Senhor. Pastor, mas onde é esse Santo dos Santos hoje? É onde você está, é onde você estiver. Você pode clamar a Deus onde você estiver. Quantos testemunhos ouvimos e já tem ouvido, né, por esses tempos aí no cristianismo que eu estou, não é? São 49 anos vou fazer, né, evangélico, graças a Deus, e eu acho interessante que já vi testemunhos de pessoas que estavam lá, ó, na hora da morte, e Deus os livrou, porque clamaram. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Nós podemos sim falar diretamente com Deus como fez Jesus, porque hoje o véu do templo já não existe mais. Não há mais separação entre nós e o Senhor. Você pode sim ir direto ao Pai. Agora o Senhor não recebe o WhatsApp, o Senhor não recebe mensagem do Facebook, o Senhor recebe o seu joelho dobrado, é justamente o seu coração compungido e contrito. O Senhor não despreza um coração desse jeito. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça diferença, faça diferença. Você precisa orar também com concentração, com foco, sabe? Sobre o que eu estou orando? Eu estou orando, qual é realmente o propósito que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E aí, observe, Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você ora, os seus olhos espirituais têm que estar em Cristo, sabe? Em Jesus, sem duvidar, para que então, através dessa concentração, você possa encontrar o que é mais importante, a consagração.
sabe? Você vai buscar a consagração diante do Senhor, mas precisa sim se concentrar naquilo que você está fazendo. A quem você está orando? Para quem? Por quê? São tantas razões pelas quais você deve orar, mas é preciso orar confiando na soberania e no poder de Deus. De que adianta orar se você não confia em Deus? E aí eu quero lembrar a você um texto bíblico ainda que diz assim: olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, então é preciso crer que Ele existe. É preciso que quando você orar, você creia que Deus está governando a sua vida, que Deus continua no controle da sua vida, que Deus continua desejoso de ter comunhão pessoal com você. Deus deseja que você o conheça intimamente. Deus deseja que você cresça espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu quero fechar esta palavra com você, nessa palavra de oração, nesse momento onde podemos observar tantas coisas sobre oração. Primeiro, vamos orar com fé? Vamos orar com fé. Vamos colocar os nossos problemas, as nossas deficiências, nossas mazelas no altar do Senhor. Colocar tudo isso nas mãos do Senhor. E tem alguns 3, 4 textos aqui, que ali, ó, vamos ver, lá no final, por favor, Joana, depois da conclusão, os últimos 4 textos, eu queria que nós repetíssemos esse texto juntos, tá? João 11, 22, isso, ó, vamos ler. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que? Amém. O próximo, e tudo que pedirem em oração, se crerem, isso, outro, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que ele, aleluia. E a última, o que vocês pedirem, olha o que Jesus fala para você, o que você pedir em nome dele, mas tem que crer, ele vai fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, é tão importante a oração, por isso é tão importante você saber o propósito e a eficácia, o poder que deve haver quando você ora, o poder de Deus se manifestando através de você. Que Deus te abençoe então, a viver uma vida de oração, a viver uma vida no altar do Senhor o tempo todo, devendo agradar ao Senhor com a sua vida e, é claro, com a sua oração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém?